respeito de como fazer com que as crianças memorizem versículos bíblicos e textos, né, e histórias da Bíblia. E justamente a primeira coisa, a primeira ideia, né, a primeira estratégia para que as crianças possam memorizar histórias da Bíblia ou versículos é justamente, né, cantar através do canto, exatamente. Antes eu te peço, hein, deixa a sua curtida aí se você está gostando, compartilha, tá bom? Para a gente seguir crescendo aqui. Bom, é, Sandra, como cantar histórias, né? Claro, veja bem, a criança e nós também sabemos que é muito importante que a gente saiba, né? Relatar, contar, falar. E a criança, ela é de verdade, hein? Ela evangeliza muito, porque a criança tem um coração tão puro e para ela, se ela encontrasse o presidente, ela contaria a história de Jesus. Então, eu conheci crianças, né, que foram minhas alunas, que trouxeram famílias para a igreja porque elas vinham à igreja, aprendiam, né, e depois contavam para a família. A família ficava assim tão interessada e acabava algo muito bonito e se convertiam, hein? Ficavam na igreja, algo incrível. Eu tenho certeza que você tem esse tipo de história também aí para contar. Mas enfim, vamos dar às nossas crianças ferramentas e não tem coisa melhor do que a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, né, que o ouvir, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, o canto, né? Por quê? Por exemplo, né? Quando você canta e a criança ela ama cantar. Pode ser que quando ela cresça ela não cante tanto, mas a criança ama cantar. Então vamos ensinar nossas crianças a cantar versículos e histórias da Bíblia. Por exemplo, uma que agora mesmo me veio na cabeça, né? Que é a história de quando Deus libertou o povo do Egito, né? Que diz assim, não sei se você conhece, hein? É um pouquinho antiga, mas diz assim: do Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. Do Egito escravo fui do vil faraó. Deus enviou 10 pragas, desembaiou a espada e agora livre sou. E aí você repete. É muito interessante essa musiquinha. É a história, né, de como Deus libertou o povo de Israel através de Moisés. É super interessante. Inclusive é interessante que você, como eu fiz agora, né, a música com mímicas. Se você não tem música, você quer ensinar aquele versículo, né, que você mesmo possa colocar uma música. Sandra, mas como assim colocar uma música? Pensa numa música que as crianças cantam muito, tá? Que elas gostam. Até pode ser um outro ritmo de alguma musiquinha que vocês cantem aí, né? De algum louvor que vocês cantem aí. E você coloca a letra do versículo dentro desse ritmo, tá? E com certeza as crianças vão amar e vão aprender. A segunda maneira, a segunda estratégia para você fazer com que as crianças memorizem a palavra de Deus, histórias. Agora eu vou contar, né, a respeito de um versículo, por exemplo, através de quebra-cabeça, exatamente. Então você pode escolher o versículo que é tema aí da sua escola bíblica. Você vai, né, colocar aí numa folha de papel. Inclusive, gente, dá uma olhadinha na loja, no ministeriocrescer.com, que aí eu tenho para você dar uma conferida, tá? Quebra-cabeças de versículo, sem muito. Não precisa ser muito, sabe? Com muitas formas, não. Pode ser até quadrado. Aí você coloca o versículo, faz, né? Como tem que fazer, coloca para as crianças. Ensina primeiro a criança, repete com a criança, depois você vai dividir, pode fazer de 2 em 2, de 3 em 3, dá para a criança fazer, montar aquele quebra-cabeça. Enquanto ela está montando, ela está aprendendo. Aí depois você vai novamente, tá? Agora colocando o tempo. Então, o grupinho, né, que terminar dentro de 1 minuto, 2 minutos, você vai decidir, tá? E aí, olha, é interessante porque a criança vai aprendendo e vai memorizando. Próxima estratégia é repetição. Justamente isso. A Bíblia diz em Deuteronômio 6:7, né, que a gente deve ensinar a criança sempre.
Então, olha, é na casa, é no caminho, é quando você sair, quando você voltar, quando você deitar, quando você levantar, do nada, você deve ensinar a criança a palavra de Deus. Então, por exemplo, você está na sua sala de aula, né? Já aprenderam, já viram várias vezes, mas em algum momento, tá? Você vai parar e vai dizer, vamos repetir o nosso versículo, o nosso texto, né, diário, o texto que vocês estão estudando ali naquele momento, que vocês estão vendo durante a classe, ok? E aí vocês repetem. Você pode, por exemplo, né, então, fazendo algum tipo de atividade. Então você pode combinar com eles, né, que quando você fizer assim, do nada, tá? Eles vão repetir o versículo, ok? Ou qualquer outro tipo de coisa, bater, não sei se você tem um pandeiro, se você tem um apito, algo, tá? Que chame a atenção deles e eles já sabem que é para aquele momento falar o versículo chave, tá? Repetir, não importa o momento, tá bom? Nossa próxima estratégia. Essa próxima estratégia é mural de versículo. Exatamente. Veja que ainda em Deuteronômio 6, agora no versículo 9, fala justamente, né, para escrever nos portais da casa, né, nos portões, ou seja, colocar, né, escrito, tem que estar escrito, tem que estar visível. Então vamos ensinar nossas crianças a memorizar justamente ali dentro da palavra de Deus. E aí, então, como você vai fazer? Você pode, olha, colocar, né, escrever com lã. Você sabe que você tem o versículo já escrito, você pode fazer a impressão, eles vão colar, né, ao redor da letra. Você pode fazer também com papel crepom picado. Com certeza você sabe aí como você vai fazer, tá? Você pode fazer também desenhado o versículo. Ou seja, várias maneiras que você tem, desde que você tenha o versículo, você pode colocar, né? Ou no mural, na parede, ou também com a corda, sabe? Com pregador. Você pode fazer de várias formas. Você também pode, ainda dentro dessa estratégia, mudar as folhas de papel, né? Como se fosse assim um quebra-cabeça. Né? Você tem um versículo fora de ordem, mas aí você vai pedir para as crianças colocarem na ordem certa, ok? E é muito, muito interessante mesmo. E aí, então, uma outra estratégia é mudar a versão da Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes a versão que a gente usa é uma versão mais difícil para a criança. Então, quanto mais moderna, quanto mais for algo atual para elas entenderem, para a sua idade, melhor, ok? E ainda uma outra estratégia é a estratégia, vou chamar de... Você pode colocar qualquer coisa, tá? Você pode colocar estrelinha, você pode colocar carinha alegre, sabe? Aquele tipo de smile, o que você tiver, para justamente na hora que a criança já aprendeu o versículo, que pode ser tanto do dia como pode ser da semana, tá? Então ele vai ter a semana toda para estar memorizando aí esse versículo. Quando for o momento que você vai chamá-lo para demonstrar, né, ser aprendido, então você pode colar a estrelinha ou o adesivo do smile, o que você tiver decidido aí, tá bom? É bem interessante. Você pode também dar a estrelinha ou o adesivo para que ele leve, né, com o versículo ali já escrito, enfim. Usa a sua criatividade, porque são estratégias para que o texto fique memorizado aí na cabecinha da criança. E não pense que criança, né? Ai, mas é criança, será que vai realmente memorizar? Criança tem uma cabeça, uma memória de elefante. É mais fácil ele esquecer, você esquecer, e a criança ela aprende com muita facilidade. Então, inclusive por isso, né, que a gente tem que ensinar a criança agora, porque depois que ele cresce, ele não esquece. A gente sim tem a tendência a esquecer, a criança não. Inclusive, né, sabendo isso, você também pode fazer, por exemplo, que a criança aprenda não somente um versículo, mas mais de um, tá? Tipo, vai cada semana, tá? Pode ser o versículo, né, da semana, e a cada domingo, tá? A cada encontro de vocês, essa criança vai então acrescentando mais versículo e ganhando uma estrelinha. Então, digamos que o total aí sejam 5 estrelinhas,
tá? Então você também pode fazer isso, porque aí a criança tem um repertório grande de estrelinhas, de conhecimento bíblico, e isso também acaba ajudando, né, aos professores, ok? Bem, pessoal, você está gostando? Então, olha, não esquece, deixa a sua curtida, compartilhe e me diz de onde você está vendo. E bem, é isso. Meu beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye!